Fala galera, hoje a gente está na festa do livro da USP, um evento anual que quem é aqui de São Paulo conhece como uma das grandes oportunidades para os leitores com bolsos vazios saírem com sacolas cheias. A gente vai mostrar um pouco como é o evento, qual é o conceito, qual a ideia dele e o que eu estou levando para casa. É muito interessante estar na festa do livro da USP, porque quando comparada a outros eventos literários semelhantes, como a Bienal do Livro, por exemplo, a Festa do Livro nos proporciona preços ainda melhores. Ou seja, você tem ali uma grande concentração de editoras, você tem todo aquele ambiente literário ao redor, mas você tem descontos assim incomuns para qualquer época do ano. São perfis de eventos diferentes, né? Na Bienal do Livro, você vai ter grandes estandes, você vai ter autores fazendo autógrafos e lançamentos de livros, coisa do tipo, enquanto num evento como a Festa do Livro, ele muito mais parece assim uma feira livre, um espaço com muito pouco glamour. São mesas com TNT e basicamente livros em cima, ou seja, a viabilidade operacional é muito mais simples e isso acaba se refletindo nos preços que são ali proporcionados pelas editoras. Uma outra vantagem é o fato de que você tem mais acesso às editoras acadêmicas, né? Muitas das publicadoras associadas a faculdades e universidades não têm estrutura para participar de eventos como a Bienal do Livro, por exemplo. Tanto que, normalmente, com algumas exceções, é claro, elas acabam participando através do stand da ABEL, que é colaborativo. Então, a Associação das Editoras Universitárias faz com que os custos sejam ali cotizados e dezenas de editoras participam ali dentro de um mesmo espaço e se fazem presentes. O que não é necessário na Festa do Livro, ou seja, a consequência disso é que, tendo espaço para participar, mais obras disponibilizadas com um preço mais baixo. E aí a gente tem mais uma vantagem. Livro de editora acadêmica normalmente é caro. Num evento como esse, onde as editoras podem colocar os seus próprios estandes, é muito mais fácil para elas colocarem um preço bacana e darem para a gente a opção de comprar esses livros, mesmo que uma vez só por ano, num preço mais interessante. E esses aqui, que você está vendo desde o início do vídeo na tela, foram os livros que eu comprei. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros. E quase todos eles, vocês vão perceber, lidam com uma mesma temática, ou estão dentro de um conjunto, assim, universo muito próximo, que é a questão das relações étnico-raciais no Brasil. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tenho um livro sobre isso, Pela Estrada da Liberdade, que trata dessa questão de uma perspectiva cristã. Ele está aqui. Eu não havia planejado falar sobre ele, mas nesse livro, com um pouquinho mais de 300 páginas, eu e o pastor Isaac Malheiros falamos acerca desse tema. E é um assunto que me interessa o suficiente para que ele permaneça assim entre as minhas preocupações, e por isso é necessário manter a pesquisa constante, né, e sempre aberta a novos dados. E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o Emancipação, Inclusão e Exclusão, Desafios do Passado e do Presente, que é uma coletânea de artigos organizada pela Lilia Schwartz e pela Maria Helena Machado. É um livro da editora da USP. Eu achei interessante porque ele vai abordar, né, a expectativa que eu tenho é que os capítulos abordem exatamente com a questão do abolicionismo e do processo que o país passa a ter depois de não poder mais contar com mão de obra escrava. Como é que isso aconteceu e como os negros, agora libertos, passaram a se integrar nessa sociedade brasileira? É claro, já li alguma coisa sobre isso, mas entendo que obras acadêmicas específicas sobre o tema têm sempre a contribuir acerca disso. A outra obra é a do Clóvis Moura, também organizada por ele, que é o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Então são diversos verbetes que foram aqui escritos falando sobre a história da escravidão. A gente precisa lembrar que no Brasil
nós tivemos um período escravocrata bastante expressivo, né? Mão de obra escrava trabalhou no nosso país durante praticamente até o final ali do século XIX, e ter muitos verbetes abordando a complexidade disso à disposição é algo importante em leituras e pesquisas como essas. Esse aqui já é um livro que vai mostrar as consequências mais atuais do problema do escravagismo, que é o Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial, do Pedro Jaime. É uma pesquisa mais contemporânea, que, salvo engano, é resultado de um trabalho de doutorado. Há algum tempo eu queria comprar esse livro para entender como ele vai abordar essa questão e agora tive a oportunidade. Futuramente vamos partir para a pesquisa. Eu comprei também um outro livro, esse da editora da UNB, até agora a gente só viu livros da editora da USP, que é o Negro no Mundo dos Ricos, um estudo sobre disparidade racial de riqueza com os dados do censo de 2010. Claro, já se passou algum tempo, os dados do censo novo estão aí sendo publicados paulatinamente, mas eu acredito que a metodologia empregada pelo autor para lidar com a questão da discriminação racial e das próprias marcas e consequências assim perenes do escravagismo até os dias de hoje podem ser também interessantes para uma pesquisa, e é por isso que eu comprei e também por isso vou ler esse material. O outro conteúdo é o Plano e o Pânico, os movimentos sociais na década da abolição. Ele vai mostrar o que estava acontecendo no período da abolição brasileira, que grupos estavam se movimentando, quem eram as pessoas que estavam se engajando nessa causa, como o país se comportou em relação a esse tema. Eu achei interessante porque ele tem um recorte específico, né, que é a década da abolição. Então, como é que naquele momento, né, que pressão social estava havendo pelo fim da escravidão do Brasil? Esse livro vai trazer essas informações. Essa obra aqui eu encontrei meio que ao acaso, não estava na minha listinha de compras, mas eu decidi comprá-la porque um amigo, um colega de sala, da minha sala da Faculdade de Direito, estava lendo esse livro e falou muito bem dele. Ele fala sobre como as ideias de superioridade racial que estiveram presentes aqui no Brasil implicaram a educação, né? E como é que isso pode ter, né? Como é que isso influenciou as políticas educacionais no Brasil. E eu achei, portanto, que isso é muito importante para uma pesquisa específica que eu tenho feito. Eu acredito que esse livro vai ser muito, muito importante, talvez seja uma das primeiras obras que eu leia. E talvez eu não tivesse tanta atenção por ele se não fosse a recomendação desse meu colega de sala, o Rogel Tavares Filho. Rogel, obrigado pela dica e, enfim, vamos conversar sobre esse livro aí futuramente. O outro livro, também sobre essa temática, foi o da Emília Vidotto da Costa, da Senzala à Colônia. O que essa obra se propõe a fazer? Ela vai discutir de forma mais específica a transição do trabalho escravo para o trabalho realizado pelos imigrantes. A gente sabe que no Brasil, no período que sucedeu à escravidão, o Brasil alarga as suas fronteiras, né, se abre muito mais ao internacional e à presença dos imigrantes, especialmente imigrantes europeus. Isso que é algo que faz parte da nossa cultura, infelizmente foi motivado por visões meio equivocadas, na verdade, visões bastante equivocadas e racistas, que tinham a ver com a ideia de que o Brasil precisava se embranquecer. Então, entender como funciona essa questão do trabalho através das teorias de embranquecimento do Brasil é algo importante, por isso comprei. E a Emília Vidotto da Costa é uma pesquisadora importante sobre isso, tem algumas obras sobre abolicionismo, essa é uma delas, e eu entendi que deveria trazê-la para casa. Bem, outro material também sobre esse tema aborda o Nina Rodrigues, que é um personagem importante para a gente entender as teorias de superioridade racial aqui no Brasil. E ele foi escrito pela Wanda Fortuna Serafim, é um livro publicado
por uma editora federal, pela editora da Universidade Federal de Londrina, salvo engano, ou estadual de Londrina, não vou lembrar agora, mas foi por uma federal, foi por uma universidade pública lá do Paraná, salvo engano é a estadual de Londrina, que fala sobre as religiões afro-brasileiras e os movimentos científicos da época, né? Como é que os cientistas se relacionavam e viam as religiões afro-brasileiras na época. Não é exatamente um livro que é importante para o que eu estou pesquisando de forma mais específica, mas eu acho que seria uma leitura interessante e comprei. Agora a gente vai falar sobre um livro da editora da Unesp, inclusive a editora da Unesp é a editora desses dois outros livros aqui, né? Da Senzala Colônia e do Diploma de Brancura. E essa é provavelmente, na verdade, provavelmente não, essa é a obra mais volumosa, eu acho que ela tem 800 páginas, que é o Abolição. Esse é provavelmente, em português, o livro mais completo para falar sobre movimentos abolicionistas ao redor do mundo, e eu entendi que era uma obra de referência importante para ter na estante, com acesso fácil, e para ler completo também, né? Para ter essa leitura com mais reflexão, enfim, com mais tempo dedicado. Então, comprei, tá na mão, vamos em breve partir também para a leitura dele. Uma outra obra que eu achei interessante foi o Termos de Inclusão, também da editora, na verdade, esse da editora da Unicamp, que é o Termos de Inclusão, Intelectuais Negros Brasileiros no século XX. O século XX, por mais que tenha sido um período cheio de racismo científico e problemas para os negros recém-libertos e mesmo para os que já eram livres e estavam tentando se integrar à sociedade, foi um período que, mesmo com todas essas dificuldades, forneceu ao Brasil bons intelectuais, e eu acredito que conhecer um pouquinho mais sobre eles é algo importante para quem lê sobre esse assunto, né? O que os intelectuais negros estavam pensando à época, como eles se associavam, para eles a questão da raça era vista de que forma. Bem, eu acho que era importante ter esse livro em mãos e trouxe, certamente, também vai ser lido, se assim Deus permitir, e der vida e tempo para conseguir zerar esses materiais aqui. Outro material é um lançamento relativamente recente aí da editora Vozes, que é o Disputas Políticas pela Abolição no Brasil, nas senzalas, nos partidos, na imprensa e nas ruas. Como é que aconteceu a abolição brasileira? Quais foram as razões que levaram a ela? Normalmente eu falo por aqui que a forma como a abolição acontece nos países é bastante diferente. Então, você teve na Inglaterra um movimento eminentemente religioso que foi capitaneado pelos metodistas, que foi iniciado pelos quakers e que chegou ao fim depois de décadas de trabalho. Nos Estados Unidos você teve a Guerra de Secessão. E no Brasil a gente também teve o nosso movimento, mas pouco se fala sobre ele, sobre o engajamento de políticos que através do parlamento brigaram por essa questão, né, como o Joaquim Nabuco. Então, entender melhor a abolição brasileira e com mais detalhes é importante, eu acho que para todo brasileiro, e a despeito de eu já ter alguma leitura sobre, eu tenho certeza que esse livro, bem como Os Demais, vão ajudar a entender melhor esse processo. Então, lançamento da editora Vozes, vamos observá-lo também com atenção. Aqui a gente tem um livro interessante da editora Perspectiva, que não é exatamente uma editora acadêmica ligada a uma faculdade, mas também é uma editora que publica obras acadêmicas, que é O Massacre dos Gilbertos, sobre raça e república no Brasil, é do pesquisador Matheus Gatto. Esse livro aqui é interessante porque ele lida com um movimento específico que aconteceu lá no Maranhão, que foi uma manifestação de negros contra o golpe republicano, né, contra a proclamação da República no Brasil. Negros que eram monarquistas e que foram
atingidos, né, baleados por policiais enquanto realizavam uma manifestação que era pacífica. Dessa ocasião saíram 4 mortos e muitos feridos, e eu acredito que é importante ler sobre isso aqui, porque muito do que eu tenho lido, acreditem se quiser, aponta para o fato de que os negros tinham ao Império Brasileiro muita gratidão pelo fim da escravidão. E eles normalmente não se comportaram de forma tão favorável à República. Inclusive, né, falando sobre essa questão mais especificamente, a República Brasileira interrompeu uma visão abolicionista que era mais complexa. Vários abolicionistas brasileiros entendiam que o Estado deveria fornecer meios para a inserção social desses que agora estavam se tornando livres, né, que haviam sido libertos. E a República quebra com esse processo gradativo de inserção social. É uma questão interessante para a gente pensar, porque a República pode ter feito mais mal do que bem aos negros, apesar, é claro, do fato do Império ter mantido, né, seja o Império, seja o Brasil colônia, ter mantido os negros em cárcere durante séculos. Mas isso tem a ver com as complexidades da história, e é por isso que a gente precisa ler para compreendê-la melhor. E, por fim, um último livro, esse também da editora USP, começamos com a editora da USP, terminaremos com ela, com a EdUSP, é o A Crise Financeira da Abolição, do John Schultz. Agora eu quero que vocês vejam um pouquinho de quanto custou comprar isso tudo. R$10 mais barato, 20. Mais 20. R$32. 169. 153. R$404. Cara, eu ganhei de você, cara. Eu peguei 450. Jamais pensei no dia que eu ia te alcançar, cara. Você não só me avançou, Eu te passei. você me superou. Todos esses livros aqui são de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, e eu queria dizer uma coisa a respeito desse assunto. Quando a gente fala em cosmovisão cristã, a gente está lidando com uma leitura cristã acerca da realidade, da existência. E essa cosmovisão precisa ser alimentada também pela ciência. Basicamente, nós mantermos aquela visão dos 2 livros. Lembra que a gente já comentou por aqui? O livro da revelação, a palavra de Deus, e o livro da natureza, que a gente pode interpretar como a ciência. Quando a gente acumula esses saberes, baseados sempre no temor de Deus, que é princípio da sabedoria, a gente consegue compreender o mundo em que nós estamos inseridos, a gente consegue pensar melhor acerca dele e consegue promover mudanças sociais relevantes, enquanto a resolução final de todos os problemas, que é o final do pecado, com a recriação deste mundo, não acontece. Enquanto Jesus não volta, a gente trabalha para ser sal da terra e luz do mundo. E para isso, compreender melhor a realidade ao nosso redor, e os livros colaboram nesse processo, é a nossa missão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi útil para você, curta, se inscreva aqui no canal e deixa seu comentário. Que livro desses aqui você tem interesse em ler também? Até a próxima, minha gente!